do Partido dos Trabalhadores e represento o grandioso Estado de Mato Grosso e a classe das professoras do Brasil. Obrigada, senador Monsanta. Antes de iniciar a nossa fala, quero aqui registrar toda a minha solidariedade aos oficiais de justiça do meu país, do meu estado de Mato Grosso, por todo o relato feito aqui pelo senador Paulo Paim e pelo assassinato da Sandra no dia 23. Levem realmente a nossa solidariedade. Participamos há poucos dias de uma audiência pública onde essa questão foi discutida e contem com a nossa solidariedade. Quero também dizer ao senador Paulo Paim do apoio que contem também conosco os profissionais motoristas e condutores, que ele acaba de fazer uma fala aqui. Senhor presidente, senhores senadores, hoje, dia 27 de abril, é o Dia Nacional da Empregada Doméstica. É uma ocasião muito adequada para que se possa refletir sobre a importância dessa categoria profissional para o Brasil, seja na dimensão econômica, seja na dimensão social, seja na dimensão dos problemas e dos direitos da mulher. E gostaria, senhores e senhoras, de começar a minha abordagem por um aspecto mais simbólico, que vem a ser precisamente a associação que se faz da quase totalidade dessa categoria à figura da mulher. Essa identificação, por um lado, é até compreensível, uma vez que 96% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Por outro lado, e aqui trato de um aspecto muito mais sutil e talvez mais significativo, sobressai a marca da marginalidade e do preconceito que carregam ambos, trabalhadores domésticos e mulheres pobres, no imaginário de nossa sociedade. Comemorar, portanto, neste dia 27 de abril, entre aspas, a empregada e não o empregado e a empregada domésticos, já diz muito sobre o baixo valor social que é atribuído a esses trabalhadores e trabalhadoras. A estes desconhecidos íntimos, que estruturam de forma tão fundamental a vida brasileira. Diz muito também sobre como o preconceito contra a mulher, no caso a mulher pobre, pode forjar uma intrincada teia de desfavorecimento social, de precarização das relações de trabalho e de injustiça pura e simplesmente. E não é nenhum exagero, senhor presidente, chamar de impressionantes os números e as estatísticas que cercam esse mundo à parte, o mundo das empregadas domésticas, que contava ao final da década de 1990, com 6 milhões e 500 mil mulheres, representando 22% do total da população feminina economicamente ativa. E essa proporção vem crescendo. Em 10 anos, o aumento do número de mulheres envolvidas nessa atividade foi da ordem de 40%, o que a torna hoje a principal ocupação das mulheres trabalhadoras brasileiras. E quem são essas trabalhadoras, senhoras e senhores senadores? São hoje, ao contrário do que ocorria no passado, principalmente mulheres de faixa etária mais elevada, de 40 a 54 anos, que em face da crise das oportunidades do emprego masculino, tiveram elas próprias que buscar uma atividade remunerada, de forma a melhorar a condição financeira de suas famílias. São mulheres que têm filhos e que carregam, portanto, os ônus adicionais advindos de uma dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, resultante da sobreposição em relação
às atividades profissionais daquelas outras decorrentes do status de arrimos de família e do envolvimento com a educação e a saúde familiar, além do serviço doméstico em seus próprios lares. São também, senhoras e senhores, mulheres de baixo nível educacional, fato que as prejudica ainda mais em termos de novas oportunidades de crescimento profissional e de remuneração. Menos de 60% delas sequer completaram o ensino fundamental. Metade trabalha mais de 45 horas semanais. 60% recebem menos de 2 salários mínimos. 80% não têm registro em carteira de trabalho, ficando dessa forma quase excluídas dos programas e das ações da rede de proteção social. As diferenças, não bastasse o contexto já bastante problemático, que é vivenciado pelo conjunto da categoria, se reproduzem e se cristalizam em seu próprio meio. As empregadas domésticas negras e pardas ganham em média por hora de trabalho metade do que ganham outras trabalhadoras melhor remuneradas em função de uma educação mais qualificada, fato em regra decorrente da conclusão do ensino fundamental. É, por fim, senhoras e senhores, sumamente irônico que parte da crescente demanda pelo trabalho doméstico resulte da própria emancipação da mulher. De fato, no entendimento da cientista social Adriana Strasburg Andrade, da Universidade de Campinas, em sua tese de doutorado, Mulher e Trabalho no Brasil nos anos 90, aspas, para que algumas mulheres possam sair de casa para trabalhar, há a necessidade de outras que são pagas para as substituírem no lar. Fecha aspas. O que mais se poderia dizer para reconhecer e para testemunhar a importância dessas companheiras, dessas valorosas concidadãs para o nosso país? Para reverenciar essas lutadoras e cujo esforço e trabalho, tão mal reconhecidos, depende o bem-estar de milhões e milhões de brasileiros, aí incluídos os próprios filhos e companheiros, quando os há. Para lhes dizer o quão próxima delas se sente essa senadora mato-grossense, próxima de sua luta e sensível às suas dificuldades e às suas carências. Melhor talvez fosse utilizar o ensejo da data para refletir sobre os insuficientes avanços da legislação na garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas. Já se vão mais de 30 anos da promulgação da Lei 5.859/72, que consolidou os direitos da profissão. Posteriormente, significativos avanços foram conquistados no âmbito da Constituição de 1988, em especial no reconhecimento dos direitos previdenciários do trabalhador doméstico. Mas é muito significativo que exista no texto da própria Carta Magna, no parágrafo único de seu artigo 7º, uma expressa limitação, senhor presidente, quanto a outros direitos que são, de resto, garantidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais. É também importante registrar, na órbita do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de acesso aos serviços de creche, fundamentais para que as mães trabalhadoras, a grande maioria, na verdade, possam exercer a profissão. Mais importante depois será garantir, com o apoio da sociedade, e mediante o exercício da função de fiscalização do Parlamento, que esse direito, uma vez gravado na lei, venha a constituir uma realidade tangível, que tais serviços existam, que estejam corretamente distribuídos pelo território e que sejam prestados em condições adequadas.